Fala aí, meu povo. Como é que vocês estão? Bom sábado, bom final de semana para vocês. Cá tô eu, em casa, para falar de uma vitória em casa do Barcelona de novo, coisa que não acontecia desde maio de 2023, porque Montjuïc nunca foi a casa do Barça e hoje o Barcelona voltou para casa, o Barcelona voltou para o seu tão emblemático e amado Camp Nou. Acho que o Camp Nou é um desses estádios, e eu digo um desses porque eu não acho que são todos, que tem uma aura diferente, que tem um sentido de casa diferente para a sua gente, para os seus torcedores, para o seu clube. E acho que o Barcelona sentiu falta demais desse estádio. Vou falar sobre esse sentimento que existe em Barcelona de pertencimento no Camp Nou. E vou falar também do ótimo jogo que fez o Barça, que fizeram Lamine Yamal, a jogada do quarto gol, a jogada de vários gols dele, né? A jogada do segundo gol é ótima, a jogada do quarto gol também, outras jogadas do Lamine, mas também dois reforços que o Barça ganha para essa temporada, que já estavam na temporada passada, que são Eric Garcia e Fermín Lopes, cada vez mais indispensáveis nesse time. Antes eu vou fazer aqui um improviso, que eu estou gravando aqui de um outro cômodo, então eu vou só virar para cá para eu poder apoiar o tablet um pouco melhor e falar com vocês. Primeiro eu quero falar sobre o que é o Camp Nou e depois eu falo sobre o jogo. O Camp Nou é engraçado porque ele quer dizer Campo Novo, né? Camp Nou. Não é Camp Nou, inclusive, é Nou em catalão. E quando em Barcelona as pessoas falam que elas vão para o estádio, elas falam vaig al camp. Eu vou para o campo. Então o Camp Nou ele tem assim um sentido de ser uma palavra normal do cotidiano. Você usa campo para outras coisas e você usa campo no sentido de ir para o estádio, ir para o campo, que eu acho que dá uma proximidade muito grande do Camp Nou das pessoas. O Camp Nou está no bairro de Les Corts, em Barcelona, que é um bairro numa cidade muito internacional. Para vocês terem ideia, Barcelona tem entre 20 e 55 anos mais estrangeiros do que espanhóis, nem digo catalães, tá? Mais estrangeiros do que espanhóis na cidade, entre 20 e 55 anos. Basicamente a idade de quem trabalha mais, né? Tem mais estrangeiro do que locais. É uma cidade muito internacional, fora quem está em Barcelona que não está no censo da cidade, né? Quem está lá sem estar registrado e tal. É uma cidade muito internacional e Les Corts, o bairro do Camp Nou, ainda preserva muito das raízes locais. Tem muitos restaurantes locais, não tem super lojas, super shoppings, é o comércio do bairro, é um bairro de muita gente mais velha, inclusive. É um bairro que dificilmente um turista vai achar menu em inglês, ali tudo em catalão e castelhano, em alguns restaurantes vão ser só em catalão. Então o Camp Nou tem um pertencimento para a cidade, para o bairro, e o Barcelona é um clube muito engraçado. Eu acho que no mundo também devem existir clubes assim, mas eu posso falar do Barcelona. O Barcelona é um clube global. Eu tô aqui gravando um vídeo que, sei lá, 40 mil pessoas vão ver para brasileiros, e tem gente que faz a mesma coisa que eu nos Estados Unidos, tem gente que faz a mesma coisa que eu na Ásia, em vários países. É um clube global e ao mesmo tempo não é que ele é um clube de uma cidade, ele é um clube de bairro. Ele é um clube do bairro de Les Corts, e aí tem muita coisa sobre a influência do Barcelona no bairro e reunião de município e reunião de vizinhos, esse tipo de coisa. Então faz muita diferença ter o Camp Nou para a sociedade barcelonesa e para o Barça. Eu não tenho dúvidas assim, que a história do jogo contra o PSG, o 4-1 depois da expulsão do Ronald Araújo, e o 3-3 com a Inter teriam sido diferentes se o Barcelona tivesse o Camp Nou. Pode ser que ele tivesse perdido de menos do Paris Saint-Germain, e pode ser que com a Inter tivesse sido um 4-4, mas a postura do time teria sido diferente nesses jogos tão emblemáticos e em vários outros. Não quero dizer que o Barcelona se classificaria, tá? Não estou menosprezando Paris Saint-Germain nem Inter, mas a história destes jogos teria sido diferente se o Barcelona não tivesse no que é quase um campo neutro. O sócio não comprou a ideia de Montjuïc, era um estádio repleto de turistas. No Camp Nou também tem turista, mas tem muito sócio. Eu vi hoje, durante o dia, várias pessoas que eu conheço em Barcelona postando o ingresso que o avô presenteou, a pessoa que foi ingresso que o avô foi num jogo do Evaristo de Macedo de 60. Teve uma menina colega de trabalho que postou que a avó dela foi no primeiro jogo do Camp Nou e ela foi no primeiro jogo do novo Camp Nou e ela tem o ingresso do avô dela. Então, assim, faz uma diferença pro torcedor, faz uma diferença pro sócio que tem no Camp Nou, por tudo isso que eu falei, a sua casa, e eu acho que vai fazer a diferença pro time, tá?
Jogar contra o Atlético de Bilbao, cheio de desfalques o Atlético de Bilbao hoje, acho que era um jogo para o Barcelona ganhar, era um jogo acessível, tanto que o Hans Flick faz ali alguns experimentos e saem bem esses experimentos. Mas eu acho que não teria sido tão plácido e o time não teria se imposto tanto se tivesse sido em Montjuic. Ainda vai ter um período de adaptação, tem muita gente que nunca jogou nesse estádio. Os clubes são vivos, são organismos vivos, então acho que alguma coisa ainda vai demorar para todo mundo se sentir em casa, mas vai acontecer. Coisa que não iria acontecer em Montjuic. E eu acho que pode ser que o Barcelona volte a jogar em Montjuic, tá? Porque daqui a pouco vai ter que cobrir o estádio e tal, e eu acho que não vai conseguir fazer isso com o estádio em andamento, não. Pode ser que, sei lá, na próxima temporada o Barcelona tem que começar fora do Camp Nou de novo, as cenas para os próximos capítulos, mas quando tiver que cobrir o Camp Nou, tem que parar os jogos. E aí vamos ver quanto tempo que isso vai durar. Enfim, não iria se sentir em casa em Montjuic, se sentirá, se é que já não se sentiu em casa no Camp Nou, e jogou muito bem. O Atlético de Bilbao em nenhum momento foi perigoso. O Barcelona voltou a não sofrer gols depois de 2 meses, era 21 de setembro a última vez que o Barça não tinha sofrido gols, eram 13 jogos consecutivos encaixando. Sempre que o Chesney jogou, o time sofreu gols, mas eu já mostrei aqui para vocês num vídeo anterior, né, como que o Chesney recebeu finalizações muito difíceis, muito cara a cara, muitas finalizações de dentro da grande área, uma a cada 3 entrava. Hoje o Atlético de Bilbao finalizou 13 vezes contra o alvo do Barcelona, deixa eu ver no alvo quantas foram, se eu não estou enganado, foram só 2 no alvo, ou 3 no alvo, alguma coisa assim. Mas hoje o Barça se defendeu bem, nem deixou o adversário tão impedido assim. No segundo tempo, a expulsão deixa claro que é a coisa muito mais plácida para o Barcelona, muito mais fácil para o Barcelona. Fez 2 defesas só o João Garcia, só 2 chutes no alvo. Mas quando estava 11 contra 11 também não tinha contra-ataque, nem tinha tanto impedimento assim do Atlético de Bilbao, porque o Barça estava se defendendo bem. A pressão hoje estava muito boa, inclusive do Lamine. Lamine muito ativo de novo. É de novo a boa notícia que o Lamine, pelo 3º jogo consecutivo e depois de 2 semanas descansando de data FIFA, ele tenha sido de novo muito ativo e de novo muito bom. Na pressão, sem bola inclusive. Hoje eu acho que tinha uma diferença, que é com Dani Olmo e Firmín, por mais que o Dani Olmo baixasse um pouquinho mais para jogar perto do Eric Garcia e jogar de Pedri, mas muitas vezes com 2 volantes é Frenkie, Pedri, Firmín ou Dani Olmo, né? 2 e 1. Com Eric, Dani Olmo e Firmín foi 1 e 2, né? Fez um triângulo de base alta, como os comentaristas gostam de dizer no tatiquês, e não de base baixa. Em vez de ser 2 volantes, 2 meias. E com isso, para não descompensar muito, o Koundé subia muito pouco. Pode ver que o Koundé só no segundo tempo, quando o Barcelona tem um jogador a mais, ele começa a subir. E quem fazia as ultrapassagens com o Lamine para puxar a marcação, para abrir um pouco mais de campo, era o Firmín. Para quem fala do repertório, por exemplo, do Hans Flick, outra coisa é que isso vai dar certo contra um adversário mais forte, mas isso é repertório. Pô, você não tem 2 volantes, você vai improvisar, sua defesa está insegura nos últimos jogos, segura um pouco mais um zagueiro, ia ter Nico Williams nas costas dele, e coloca um meia para fazer a ultrapassagem com o Lamine, já que não tem o Pedri para fazer aquela base da jogada, você vai ter um cara mais na frente para bagunçar a defesa do adversário. Também ajuda que o Atlético de Bilbao joga muito alto, né? É uma defesa muito avançada. O Atlético de Bilbao é o time que pressiona mais alto de La Liga, é o time que recupera mais bolas no campo de ataque de La Liga. E por conta dos desfalques não fez isso bem, mas também porque o Barcelona saiu muito bem dessas pressões e ainda aplicou muitas dessas pressões contra o Atlético de Bilbao nos seus gols. Saía bem em velocidade. Eu acho que 2 jogadores me chamaram muito a atenção, além do óbvio Lamine Yamal. O Lamine é óbvio, mas o Eric Garcia, que é capaz nessa temporada de jogar bem em todas as posições. No Clássico, acho que ele foi mal na defesa. Acho que ele foi bastante mal naquele jogo. O Mbappé em cima dele dificulta muito porque o Eric não é um zagueiro rápido. Mas nos outros, todos os jogos da temporada, ele vai bem para sair jogando, para defender com firmeza também quando não precisa de velocidade, porque ele nunca será um zagueiro rápido. E hoje, como volante, mais uma vez foi bem. Já tinha jogado bem como lateral no final da temporada passada, até começa essa temporada como lateral, e pela fase do Koundé não me surpreende se o Eric for lateral. E joga muito bem de volante, é premiado com uma assistência, né? Não sei se no final vai contar ou não, porque ela é suja, porque tem um toque do jogador do Atlético de Bilbao. Para o Firmín, de novo, marcar. O Firmín é, se eu não estou enganado, o vice-artilheiro do time na temporada. Deixa eu ver. Eu acho que ele não chega a ser o vice-artilheiro, mas ele é um dos artilheiros do time na temporada.
Não. O Lewandowski marcou e o Firmino também, e 2 gols do Ferran. O Ferran agora tem 9, leva 8. Firmino, 7 gols na temporada, ele tem 4 assistências ainda. É mais um jogador transformado pelo Hans Flick. Na temporada passada já tinha ido bem, nessa ele me parece indispensável, até porque o Dani Olmo continua um pouco mais lento do que todos. No segundo tempo teve 2 boas chances e eu acho que ele demorou nas 2 a tomar uma decisão do que fazer, e quando fez já estava apertado pela marcação do adversário. Capacidade de pressionar do Firmino, de estar sempre ligado no jogo, de ser muito agressivo para roubar a bola e para atacar. Um jogador agressivo com vontade de atacar nesse time que toca tanto do Barcelona, acho que faz diferença. O perfil dele para Pedri e para Gavi como meia, né, e não para Pedri como organizador de time, é muito diferente pela raiva que o Firmino tem na hora de querer fazer gols. Eu acho que ele é premiado com isso. Eu acho curioso que para mim foram os 2 grandes nomes da partida, tem o Lamine, mas para mim são os 2 grandes nomes da partida, Firmino e Eric, 2 caras da base do Barça, que saíram e voltaram para brilhar. O primeiro jogo do Firmino, inclusive, no Camp Nou, o Eric já tinha jogado. Mas assim como o Camp Nou, né, teve uma pausa, um hiato, e depois voltou a receber o time, esses caras também tiveram um hiato fora do Barcelona e voltaram para esse primeiro jogo no novo estádio. Muito bom jogo dos 2, acho que é normal que sejam mantidos no time para o jogo contra o Chelsea. Vai voltar o Frenkie de Jong, pode ser que jogue o Marc Casador no meio campo, mas eu acho normal que o Eric jogue contra o Chelsea. Vamos ver se vai querer um zagueiro mais corpulento, o Hans Flick, colocar o Ronald Araújo. A concorrência do Eric é muito grande. Eu gostei no primeiro tempo do experimento do Gerard Martin como zagueiro pela esquerda, zagueiro canhoto, alto, rápido, cumpridor, não inventa e tem critério para sair jogando. O Atlético de Bilbao hoje, em teoria, ia pressionar muito alto e o Gerard Martin saiu bem das situações que ele estava razoavelmente pressionado. Quero que seja feito de novo. Já tinha gostado na pré-temporada, né? Já tinha falado com vocês aqui na pré-temporada. Pô, esse cara acho que pode jogar de zagueiro porque ele não tem muita saída de lateral esquerdo, não tem muita habilidade em espaço curto, que às vezes o Barça precisa, mas ele tem as passadas largas, é sério na defesa. E de novo eu gostei dele como zagueiro. Já tinha gostado na pré-temporada e gostei hoje de novo. Na ausência do Inigo Martínez, pode ser uma alternativa boa de zagueiro canhoto pro Barcelona. Aí entra o capítulo que para mim é importante dos atacantes. Gol do Lewandowski, lento em algumas jogadas, algum domínio dentro da área que parece que a idade pesa, né? Que ele começa a ficar mais lento nos movimentos, mas ainda muito letal na paulada que ele dá de perna esquerda para marcar. E o Ferran Torres é um cara que, ao mesmo tempo num jogo, ele pode te alegrar 2 vezes com 2 gols, ele pode te fazer passar muita raiva pela quantidade que ele perde. A questão é que ele está sempre lá. Os movimentos do Ferran Torres para receber as bolas são muito bons, sempre dá opção, tá sempre bem posicionado, tá sempre no lugar certo. Outra coisa é que nem sempre a conclusão dele é certa. Mas para a quantidade de gols que ele já tem na temporada, que são 9, temporada passada ele teve média de gols melhor do que de Lewandowski e de Rafinha, os 2 goleadores do Barcelona. É um cara para jogar ou como 9 ou como segundo atacante contra defesas mais abertas, e o Atlético de Bilbao sobe muito a defesa, nisso ele é muito mais útil do que contra a Inter, por exemplo, que joga muito fechada. Contra a Inter, o gol dele que ele faz é entrando de segunda linha, né? Cruzamento que vem, o Rafinha encosta e ele encosta de segunda linha, mas não é uma referência de área. Mas ele puxa muito a marcação, faz muito desmarque para tirar zagueiro de lugar. É um cara útil taticamente e útil tecnicamente também desde a chegada do Hans Flick. Com a quantidade de gols que ele está fazendo, está indo muito bem. Eu acho que existe um debate pela camisa 9. Se tiver amanhã uma final, eu ainda acho que joga o Lewandowski, mas eu acho que o Barcelona está bem servido com 2 opções que nenhuma delas é definitiva. O Lewandowski não é o Lewandowski de antes, 37 anos, e o Ferran não é esse atacante infalível, como o Lewandowski já foi, e ainda dá a sensação de ser, né? Dá a sensação que o Lewandowski vai perder menos gol feitos do que o Ferran Torres. Mas a movimentação, as arrancadas do Ferran, o posicionamento dele são muito bons, tá? O Ferran só perde tantos gols. E se a gente for ver, ele tem números tão bons porque alguma coisa ele tem. Não é só sorte, não. Ele se movimenta muito bem, ele lê muito bem quem vai passar, como sair da marcação do zagueiro. A gente bateu muitas palmas nessa semana para o que o Neymar fez aqui no Brasil, naquela movimentação dele para não ficar impedido de sair da marcação contra o Mirassol. Ferran faz isso toda hora. E hoje cravou 2 gols. Os 2 em 2 assistências belíssimas do Lamine Yamal. O primeiro é aquela trivelinha que era um pouco fácil, né, do Lamine nesse jogo, porque não tinha pressão, porque não tinha
tantos zagueiros assim para ele cortar com o passe em trivela. Já teve passes de trivela do Lamine mais difíceis, um para o próprio Ferran contra o Paris Saint-Germain, que o zagueiro do Paris Saint-Germain tira em cima da linha, né, quando tá 0-0, que acho que foi muito mais difícil, foi muito mais bonito, mas saiu mais uma assistência com esse recurso do Lamine Yamal enjoadíssimo, que é essa trivela que ele faz tão bem. O domínio do Ferran é muito bom no primeiro gol, a finalização nem é tanto assim, o Unai Simon podia ter ido melhor, mas ela acaba entrando. E o último gol do jogo é um absurdo. A roleta que dá o Lamine, como depois ele passa, como o Marc Casador trava para não atrapalhar o Lamine Yamal, escolhe não cair, escolhe continuar na jogada e faz o passe para o Ferran Torres. Eu gosto muito que o Lamine tenha terminado com 2 assistências e 100 gols. Em algum momento do segundo tempo virou o show do Lamine, né? Todas as bolas para o Lamine finalizar, para ele terminar as jogadas. Acho que faltou a ele, em alguns momentos, jogar mais para o time, mas já estava 3-0, foi depois de oferecer muitos passes, de fazer muito para o time, ele queria o dele, ok, normalíssimo, mas tinha hora que fala, pô, Lamine, acho que o Rafinha também quer fazer um gol, acho que o Marc Casador também gostaria de marcar, todo mundo quer marcar, assim como você. E que no final, assim, primeiro que ele já tinha tido uma outra chance de marcar, ele tinha oferecido um passe para o Ferran, né? Mas quando ele não viu a opção de passe, em algum momento do segundo tempo ele ia para cima e tentava terminar todas. E a jogada do quarto gol é maravilhoso. Ainda bem que não estava impedido o Ferran, ia ser completamente intranscendente, 3-0, 4-0, não ia mudar nada. Duvido que o campeonato seja decidido por um gol a mais para o Barcelona ou por um gol a menos para o Atlético de Bilbao. Mas ainda bem que não estava impedido para ficar registrada, né? Isso aqui é uma assistência depois da jogadaça do Lamine. Participou de quase 90 ações no jogo. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Quantas vezes o Lamine participa do jogo? 86 toques na bola. Poucas perdas. Lamine perdeu 19 bolas só, das 86 que ele tocou, é muito pouco. Muitos duelos, 18 ganhou 9, muitos dribles, acertou 8 de 13, de novo levou melhor de 1 contra 1, de novo foi muito pra cima, tá confiante, parecia mais leve, parecia mais rápido. Eu sei que teve muito ruído em cima do Lamine Yamal, que ele próprio ajudou a gerar, com declarações, enfim, com declaração do pai, depois da bola de ouro e tal. Mas para mim a questão sempre foi física, né? Outra coisa que eu estou ainda curioso para saber como que o mundo do Lamine vai girar, se ele vai estar sempre concentrado no futebol, e tomara que sim. Mas para mim era uma queda física e que gerava um comportamento ruim dele dentro de campo, de estar muito apático, porque eu acho que ele não tinha arrancada, não tinha força para fazer o que ele fez contra o Atlético de Bilbao, que tinha feito antes contra o Clube Bruges, que fez também alguma coisa contra o Celta. Mas enfim, esse Lamine é muito bom, porque ele é muito rápido, ele não para de tentar, ele é criativo e ele também tem essa visão de jogo quase que imprópria para um garoto de 18 anos. O normal é baixar a cabeça e querer sempre mais um drible, e ele tem timing, qualidade, visão de jogo para fazer os passes. Vitória redondinha do Barça, numa linda volta para casa, queria muito ter estado no Camp Nou. Primeira vez que eu fui foi em 2011, postei uma foto lá no Instagram. Tem uma foto de mais novinho lá, é 2011 aquela foto, um Barcelona Osasuna. Aí depois eu voltei para Barcelona em 2013, mas era uma data FIFA. E aí depois eu voltei em definitivo em 2015, fiquei lá 10 anos e tal. Nas minhas contas devem ter sido mais de 200 jogos, então eu queria muito ter estado nesse jogo tão especial. É evidente que um dia eu vou ao novo Camp Nou, queria muito estar no primeiro dia de aula do novo Camp Nou, por assim dizer. Mas daqui a pouco, quando ele tiver para 60 mil, vai ser ainda mais legal de ir. Quando ele tiver para 100 mil, aí sim, não quero perder por nada. Mas foi uma volta muito bonita para casa. E agora o time vai com moral para jogar contra o Chelsea. É um teste muito, muito, muito mais difícil. Viu o Chelsea contra o Burnley. Foi um jogo só razoável do Chelsea, mas era um jogo pós-data FIFA. E pós-data FIFA é normal que se jogue um pouco mais razoável. Mas o Chelsea venceu por 2-0. Gols do Pedro Neto e acho que foi do Enzo Fernandes, não, o segundo. E vai ser um jogo dificílimo. O Chelsea é um time novo, atrevido, vai estar muito motivado para jogar contra o Barça. Tomara que o Estevão seja titular, não foi nessa partida contra o Burnley. Foram Pedro Neto e Garnacho os pontas, ou Byron Gittens? Acho que Byron Gittens os pontas. Quem dá assistência no primeiro gol é o 11. Enfim, assisti meio assim o Chelsea. Vou assistir melhor, vou comentar esse jogo na TNT terça-feira, mas vai ser um time muito motivado, em casa, Stamford Bridge, uma rivalidade que existe, enfim. Vai ser muito legal, espero que vocês acompanhem com a gente. É isso, meu povo. 4-0, boa volta para casa, bom jogo, boas atuações individuais, boa atuação coletiva, não tomou gol, um ótimo sábado para quem é torcedor do Barça. Valeu, gente, até mais, tchau, tchau.